do nono ano da NIF Frei Juan. Como estão? Prontos para iniciar nossa sexta semana de atividades domiciliares? Na última semana, nós vimos que um período composto, ele pode ser formado por coordenação ou subordinação. Temos a coordenação quando há independência sintática entre as orações, ou seja, quando uma oração não desempenha uma função sintática da outra. E na subordinação, nós temos a dependência sintática, ou seja, uma oração, que é a subordinada, completa o sentido da oração principal. Estão lembrados? Nesta semana, nós vamos estudar mais detalhadamente o período composto por coordenação e as orações coordenadas. Vamos analisar agora este período. Os super-heróis usam seus superpoderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Me ajudem a identificar os verbos. Vamos lá? Nós temos usam, combatem, derrotam. Encontramos neste período 3 verbos, 3 núcleos oracionais. Então, nós temos aí um período composto, certo? Nós vamos mudar agora o encadeamento dessas orações. Nós vamos mudar a ordem delas. Vamos manter o sujeito no início da oração, que é os super-heróis, e vamos colocá-las em outra ordem. Agora nós temos os super-heróis combatem o crime, derrotam os inimigos, usam seus superpoderes. Me respondam. Pensem aí, a mudança da sequência das orações alterou o significado de cada uma delas? A resposta é não. Aí vocês me perguntam, por que, professora? Porque cada oração tem uma estrutura sintática independente, ou seja, cada uma delas tem o seu sujeito, o seu predicado e os complementos verbais, certo? Os super-heróis combatem o crime. Quem combatem o crime? Os super-heróis. Os super-heróis combatem o quê? O crime. Então, nós temos uma oração completa. E assim acontecem com as outras orações desse mesmo período. Então, nós temos aqui um período composto por coordenação, ou seja, um período composto por orações independentes que estão apenas justapostas. Certo? Então, o que são orações coordenadas? As orações coordenadas são as orações sintaticamente independentes. Não há uma relação sintática entre elas, uma relação de dependência. E elas estão ligadas apenas pelo sentido, podendo ou não possuir conectivos, que são as conjunções coordenativas. Vamos observar essa outra oração. Aproximou-se e observou tudo ao redor, mas nada disse. Temos aqui, vamos identificar os verbos. Aproximou-se, observou e disse. 3 verbos, 3 orações. Temos um período composto. Aproximou-se, primeira oração. Observou tudo ao redor, segunda oração. Mas nada disse, é a terceira oração. Observe que agora nós temos as conjunções ligando essas orações. E todas 3 são orações independentes, não há uma dependência entre elas. As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas, quando são iniciadas pelas conjunções, ou assindéticas, quando não apresentam conjunções, são apenas justapostas, separadas por vírgula. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Observem que as 4 orações estão justapostas. As orações são independentes, mas não temos conjunção entre elas. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. A mesma coisa. Temos então aqui 3 orações independentes, justapostas, separadas por vírgula. Por isso, são assindéticas. Vamos agora conhecer as coordenadas sindéticas. Essas são ligadas por conjunções coordenativas.
e são classificadas a partir do valor semântico indicado pela conjunção. Nós podemos classificá-las como aditiva, quando ela está adicionada às orações anteriores. E a gente pode iniciá-la com as conjunções e, nem, também. O garoto tocou a campainha e correu para o outro lado da rua. Veja como estão somando essas duas orações. Uma está sendo adicionada à outra. Oração coordenada sindética, oração coordenada sindética aditiva. Vamos ver agora as adversativas, em que indica uma ideia de oposição à oração anterior. Nesse período, nós separamos as orações por vírgulas. As conjunções que iniciam, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Vamos ao exemplo. Eu queria ficar em casa, porém, preciso ir ao banco. A oração coordenada sindética adversativa, iniciada pelo porém, ela se opõe ao que foi dito na oração coordenada assindética. Entenderam? E veja a presença da vírgula separando as duas orações. Vamos agora às alternativas. As alternativas transmitem ideia de alternância ou de exclusão. Caso tenhamos uma única conjunção, a vírgula pode sumir. Se nós temos mais de uma, não. As conjunções são o já, o ora, viajarei de avião ou pegarei um ônibus. Então, veja como há uma alternância ou uma exclusão, no caso aí, né? Você vai de avião ou vai de ônibus. As conclusivas indicam a ideia de conclusão ou consequência lógica do que está expresso na oração anterior. Precisamos também separá-las por vírgulas. As conjunções são logo, pois, o portanto, assim, por isso. Não respondi presente, portanto, fiquei com falta. Então, é uma conclusão. Essa oração coordenada sindética conclui o que foi dito na oração coordenada assindética, que inicia o período. E para finalizar, nós temos as explicativas, que expressam uma explicação do que é informado na oração anterior, que também é obrigatório a vírgula. As conjunções são o que, o porquê, o portanto, o pois e o na verdade, entre outras. Estava comemorando, porque foi aprovada. Então, a oração coordenada sindética explica o que foi dito na oração coordenada sindética que inicia o período. Ok, meninos? Entenderam? Estão prontos para as atividades? Bora lá que daqui a pouco elas chegam. Beijos carinhosos para vocês!